Olá, você que acompanha o canal de O Tempo. Nós separamos para vocês alguns dos melhores momentos do Tempo News desta semana. Nós selecionamos as principais notícias, imagens, análises e entrevistas. Vamos conferir. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, visite o Jair Bolsonaro na Papudinho. O encontro deve acontecer na próxima quinta-feira, depois de manhã, entre 8 e 10 horas da manhã, de acordo com a determinação do ministro. Pois é, e além de Tarcísio, também foram autorizados a visitar Bolsonaro o ex-assessor do governador de São Paulo e irmão de Michele Bolsonaro, Diego Torres Dourado, e o assessor do presidente Bruno Scheide. A última vez que Tarcísio e Bolsonaro se encontraram do ano passado, quando o presidente cumpria por ter descumprido medidas cautelares. A visita teve como objetivo discutir o cenário eleitoral deste ano 2026. Com exceção de Michele, advogados e também médicos, todas as visitas precisam ser autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Na Papudinha, elas podem ocorrer tanto na área interna quanto na externa. Quartas, quintas-feiras, das 8 horas às 10 horas, das 11 à 1 da tarde ou das 2 da tarde às 4 da tarde. A agenda de visitas ficou da seguinte forma. Põe na tela para a gente ver aí como é que ficaram as visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, em Brasília. Papudinha que é uma parte diferente ali, mais separada. Tá aí, ó. Vamos ver lá, agenda de visitas. Tarcísio de Freitas, quinta-feira, depois de manhã, dia 22, das 8 horas às 10. Tem 2 horas ali para conversar com o ex-presidente. Diego Torres Dourado vai ser na quarta, amanhã. Não, dia quarta, 28. Dia 28, exatamente. Também das 8 às 10. E Bruno Scheide, quinta-feira, dia 29, logo depois do dia ali de Diego Torres. E Bruno Scheide vai ser na quinta-feira, 29, das 8 às 10 horas da manhã. Pois é, os dias de visita, portanto, são quarta e quinta-feira. Vamos até Brasília conversar com Gabriel Ferreira Borges. Gabriel, essa é a primeira vez, portanto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai encontrar com Tarcísio de Freitas, né, depois de anunciar o nome de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República, né? E acontece num momento muito delicado para Tarcísio, Síria, porque na última semana o governador de São Paulo ele foi pivô de um racha no bolsonarismo que foi público nas redes sociais. Tudo começou quando o governador de São Paulo ele publicou um vídeo em que ele sugere medidas para que o novo presidente da República, eleito em outubro deste ano, adote para tentar arrumar, nas suas palavras, a economia do país. E nos comentários desse vídeo publicado no Instagram, a primeira-dama de São Paulo, Cristiane de Freitas, ela comentou que o Brasil precisa de um novo CEO e insinuou que esse novo CEO deveria ser o marido dela. Em seguida, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela curtiu esse comentário da primeira-dama de São Paulo, Cristiane Freitas, e ainda republicou o vídeo de Tarcísio no Instagram. Essa conduta, essa atitude de Michele, ela foi suficiente para abrir uma crise no bolsonarismo nas redes sociais. O blogueiro Paulo Figueiredo, muito próximo ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirmou que o bolsonarismo não precisa de um novo CEO. Em seguida, o também blogueiro Alan dos Santos chegou a criticar Michele, dizendo que ela publicou o vídeo de Tarcísio, mas não publicou nenhuma das manifestações de Carlos Bolsonaro, do ex-vereador do Rio de Janeiro, apontando a gravidade da situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E no dia seguinte, Michele rebateu Alan dos Santos, chamando de Alan dos demônios e dizendo que nem mesmo Bolsonaro interfere nas opiniões pessoais e nas atitudes dela, como Alan dos Santos tentava intervir. No final, na quinta-feira da semana passada, Tarcísio de Freitas, em uma agenda em São Paulo, ele voltou a negar que pretenda ser candidato à presidência da República neste ano e reafirmou que o nome dele é o do senador Flávio Bolsonaro, nome que foi ungido
por Bolsonaro. E no último sábado, Flávio Bolsonaro foi às redes sociais para tentar pôr panos quentes na crise aberta por Michele e por Tarcísio, dizendo que tanto Michele quanto Tarcísio são importantes para o projeto do bolsonarismo em 2026. Então, inevitavelmente, essa visita do governador de São Paulo ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha vai ter o campo da direita e especificamente o bolsonarismo na pauta. É isso aí, Gabriel. Daqui a pouquinho a gente volta a falar, trazer um outro ponto aqui, né? A caminhada do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas, entrou hoje no segundo dia e o ex-vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, se juntou à marcha que segue do interior de Minas Gerais até Brasília. Tá aí na tela, ó, Nicolas com a bandeira pendurada, a bandeira do Brasil pendurada no peito e andando lá. Pois é, André, e ao encontrar Carlos Bolsonaro, o Nicolas, ele fez uma breve declaração ali, olha só, ele falou pelo seu pai, pelos presos do dia 8, por esse país, arruma esse pé que tem muito quilômetro ainda, foi o que ele disse, mais ou menos o que ele disse ali, o Nicolas, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado, e também ele se referiu aos detidos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Vamos ver aí nesse momento como que foi esse encontro, portanto, de Carlos Bolsonaro com o deputado Nicolas. Bolsonaro, tamo junto, cara. Pelo teu pai, pelos presos do dia 8, por esse país aí que seu pai levou pra cá. Tamo junto. Sim. Apruma aí esse pé. Vambora, tem muito quilômetro ainda. Vamos lá. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, conversou hoje com o deputado Nicolas Ferreira por intermédio de uma chamada de vídeo. Fala, Gaê. Tudo bom? Firme, cara. Fala, Nicolás, pessoal, bom dia. Cara, tentei até o último momento aí. Fala, André. Tentei até o último momento ir pra ir, cara, mas não tinha teto, o tempo não deixou, Pois é, e outros parlamentares também se juntaram a Nicolas Ferreira nessa caminhada. Os deputados federais Gustavo Gayer, do PL de Goiás, André Fernandes, do PL do Ceará, o deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul e Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Também o sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte. O vereador de Belo Horizonte, Pablo Almeida, do PL, também acompanha a caminhada. Além deles, Cília, também participam dessa ação aí o ex-vereador de São Paulo, que é o Paulo Fernando Holliday, o deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Márcio Gualberto, e o vereador do Rio de Janeiro, Rafael Satier, a vereadora de Praia Grande, São Paulo, Eduarda Campiano, né? Campopiano, e o influenciador de direita e ex-dirigente do MST, Pedro Pônico. A expectativa, segundo Nicolas, é de que os novos apoiadores se juntem ao grupo ao longo desse percurso aí. Na noite dessa segunda-feira, Nicolas Ferreira divulgou uma carta aberta na qual ele nega haver vaidade ou espetáculo na decisão de iniciar essa caminhada de Minas Gerais até Brasília. O deputado fala em desumanização dos brasileiros presos após o dia 8, submetidos a processos ilegais, parciais e arbitrários, bem como a perseguição sistemática a opositores políticos, entre eles Jair Bolsonaro. O deputado pretende chegar a Brasília no próximo domingo. Nicolas compartilhou nas redes sociais registros dessa primeira noite. Eles montaram inclusive barracas no chão ali. O trajeto foi iniciado no município de Paracatu, que é perto da divisa de Goiás, né, com Minas Gerais ali, distante aproximadamente 240 quilômetros aí da capital federal. É chão pra caramba aí pra chegar a pé, hein? É muito tempo, André, é muita distância aí, né? E em nota divulgada nas redes sociais, o PL, o Partido Liberal, que é o partido de Nicolas, né? Ele apoiou a iniciativa. Vamos colocar na tela, então, o que disse o PL nessa nota divulgada. Nós não podemos aceitar que tentem calar milhões de brasileiros com injustiça e perseguição. O Brasil é muito maior do que qualquer sistema. E enquanto tentam calar o povo, é aí que o povo fala mais alto, nas ruas.
ruas, em Caixa Alta ali, né? Saímos de Paracatu, Minas Gerais, a caminho de Brasília, em marcha ao lado de lideranças que representam essa voz nas ruas, como Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer. É peregrinação, não apenas por justiça a casos concretos, mas como um chamado à consciência nacional para tudo o que está acontecendo e que é preciso mudar, como lembrou o próprio Nicolas. Portanto, disse, parte dessa nota segue ali, né, essa manifestação do Partido Liberal. Os presos políticos do 8 de janeiro, suas famílias e nossa nação estão fartos de esperar. É preciso agir com coragem, posição e determinação, porque a gente não foge quando a liberdade está em jogo. Vamos juntos em defesa da democracia de verdade, aquela que respeita o povo, a Constituição e o direito de pensar diferente. Bolsonaro livre, Brasil livre, diz essa nota ali do PL, portanto. O senador Flávio Bolsonaro embarcou hoje para Israel em mais um movimento da família para ganhar projeção nacional no ano eleitoral, né? A viagem tem como objetivo fortalecer laços com o governo Benjamin Netanyahu e reforçar a imagem de alinhamento com lideranças conservadoras mundiais. Uma estratégia que vem sendo usada pelo clã Bolsonaro desde o governo dele próprio, Jair Bolsonaro. A agenda inclui encontros com autoridades israelenses e visitas a locais simbólicos como o Muro das Lamentações. Pois é, a expectativa é de que a viagem seja usada como material de campanha nas redes sociais, alimentando ali a base eleitoral com imagens, discursos de apoio ao Estado de Israel e a política de segurança rigorosa no país. A ida de Flávio a Israel também acontece no momento em que o Brasil vive aí um clima político aquecido, né, com a pré-campanha de 2026 ganhando corpo e os bolsonaristas buscando reposicionamento no cenário internacional. E essa é mais uma aposta do grupo para mostrar força fora do país e tentar influenciar o debate político interno, com foco nas eleições que estão chegando, né, Lara? Volta com a gente aqui. Exatamente, André. O candidato, agora pré-candidato à presidência da República pelo campo da direita, o senador Flávio Bolsonaro, já tem feito essas articulações e indicado um tour com lideranças da extrema-direita no mundo para tentar angariar esse apoio. Em paralelo, alguns aliados aqui no Brasil têm tentado consolidar este campo aqui para facilitar a relação dele com o Centrão e tentar viabilizá-lo não apenas como candidato da direita, mas também como o candidato de centro. Claro que isso encontra algumas restrições, por exemplo, o PSD, hoje de Gilberto Kassab, que tem pretendido lançar a candidatura de Ratinho Júnior à presidência da República. Então, Flávio tem tentado fazer uma articulação de todos os nomes da família Bolsonaro. Ele é quem tem a melhor relação ali com parlamentares do Centrão, então ele pretende angariar esse apoio no cenário internacional para também fazer uma articulação aqui dentro do país. Mas existe um outro ponto muito relevante nessa questão, que são os rachas, as disputas entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Eles estão em campos opostos há bastante tempo e existe uma divisão entre eles e também entre o herdeiro do espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Algumas pessoas, alguns aliados aqui em Brasília e uma ala muito forte do Partido Liberal têm apontado Michele Bolsonaro como o melhor nome para herdar esse capital político, talvez numa chapa que não seria puro sangue, mas uma chapa casada com nomes do Centrão para tentar criar uma força um pouco maior para enfrentar o presidente Lula na tentativa de reeleição dele em outubro deste ano. Gente, e um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma caminhada em Brasília, né? Pretende fazer uma caminhada em Brasília acabou fazendo nesse domingo, pedindo que o ex-presidente tenha direito à prisão domiciliar. O ato foi pacífico e reuniu centenas de pessoas na esplanada dos ministérios. Síria. Mas a manifestação foi organizada por grupos bolsonaristas nas redes sociais, mas não teve a presença de membros da família do ex-presidente. Os participantes levavam faixas, bandeiras do Brasil e entoavam aí gritos contra o Supremo Tribunal Federal. O foco principal do projeto foi o ministro Alexandre de Moraes, relator de investigações que envolvem Bolsonaro, como o caso, né, das joias sauditas e a suspeita de tentativa de golpe de Estado já transitada e julgada e com Bolsonaro condenado. Alguns manifestantes também pediram anistia para pessoas do 8 de janeiro.
A Polícia Militar do Distrito Federal acompanhou tudo de perto, mas não houve registros de incidentes. O clima foi de oração, cânticos religiosos e muito simbolismo patriótico. A caminhada terminou em frente ao Congresso Nacional, com discursos e pedidos para que Bolsonaro não permaneça preso em regime ali fechado do jeito que está e vá, portanto, para a prisão domiciliar. O ex-presidente, por enquanto, não se pronunciou sobre esse ato aí, que a gente está, inclusive, acompanhando as imagens na tela. Pois é, e o deputado federal Nicolas Ferreira anunciou uma caminhada até Brasília como forma de protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um vídeo divulgado nas redes sociais dele, o parlamentar afirmou que vai de Paracatu, cidade que fica no noroeste de Minas Gerais, até a capital do país. O trajeto é de cerca de 234 quilômetros e vai ser feito pela BR-040. Vamos ver o que disse o deputado no vídeo. Eu terminei de uma agenda aqui em Minas Gerais e confesso para vocês que eu ia voltar para casa. Mas durante muito tempo o meu coração tem ficado inquieto diante das coisas que estão acontecendo. Enfim, escândalo atrás de escândalo. O brasileiro tem ficado numa posição de praticamente uma manipulação psicológica, onde nada mais abala a gente. E essa indignação que vocês sentem, esse sentimento de impotência não é só seus. Eu, como deputado federal, eu sou testemunha de quantos deputados e senadores, não são todos, pelo contrário, uma parte ficam realmente o mesmo sentimento de vocês, de impotência perante as prisões injustas, do dia 8 de janeiro, a própria prisão do Bolsonaro, com relação aos escândalos que acontecem, com relação a este governo, ao STF, enfim. E não é um sentimento que é só seu, é um sentimento nosso também. E eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia para o que fazer, E essa ideia eu vim pensando e hoje chegou o dia. E é por isso que eu decidi caminhar até Brasília para um ato simbólico, para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo. Até mesmo porque eu saquei qual que é a estratégia do nosso inimigo. Eles querem nos matar em vida, Eles querem nos silenciar, nos jogar para a invisibilidade, como se assim... a gente não existisse e todo mundo ficasse calado, inerte, e eu não vou fazer isso. Então eu vou fazer essa caminhada de fato como um ato simbólico para que as pessoas relembrem quem nós somos, e por que nós estamos aqui como brasileiros, que a gente não pode deixar o país do jeito que está, e principalmente para trazer esperança para aqueles que já desistiram, desanimaram. Engraçado que tá todo mundo fazendo aí a retrospectiva do ano de 2016. 2016 a gente estava na rua para poder tirar a Dilma. A gente não subestimava o poder da rua, o poder do brasileiro. Então, eu não subestimo o poder da verdade. Eu acho que tudo que a gente faz pode gerar um efeito muito maior do que a gente imagina. Vamos falar de Donald Trump? Pois é, o clima em Davos esquentou de vez com a chegada de Trump, O presidente americano desembarcou na Suíça com atraso depois de um problema no avião. Mas ele não perdeu tempo e já soltou o verbo contra a Dinamarca, chamando o país de ingrato. O pivô dessa crise diplomática é a Groenlândia. Trump disse com todas as letras que nenhuma nação, a não ser os Estados Unidos, tem condições de garantir a segurança daquela região. E ele não perdeu também a oportunidade de ironizar Macron, que participou do evento de óculos escuros. A busca de Donald Trump para assumir o controle da Groenlândia de um aliado da OTAN abalou profundamente a ordem global e os mercados e dominou seu primeiro discurso no Fórum Econômico Mundial em 6 anos. Na fala de mais de 1 hora na estação de esqui suíça, o magnata criticou a Dinamarca, chamando-a de ingrata por se recusar a ceder a Groenlândia e disse que somente os Estados Unidos poderiam garantir a segurança do gigantesco pedaço de gelo. Tudo que estamos pedindo é para obter a Groenlândia, incluindo o título de propriedade e a posse, porque você precisa disso para defendê-la. Você não pode defendê-la com um contrato de arrendamento. Em primeiro lugar, legalmente não é defensável dessa forma. E em segundo lugar, psicologicamente, quem diabos quer defender um contrato de licença ou um contrato de arrendamento? Que é um grande pedaço de gelo no meio do oceano, onde se houver uma guerra, grande parte da ação ocorrerá naquele pedaço de gelo. Pensem nisso. Esses mísseis estariam voando
bem sobre o centro daquele pedaço de gelo. Mas Trump pareceu descartar a ameaça de ação militar em uma mudança drástica em relação às suas ameaças anteriores de que os Estados Unidos poderiam usar a força para assumir o controle da ilha ártica rica em minerais. O presidente dos Estados Unidos também criticou duramente a Europa em diversas frentes, da segurança às tarifas e à economia. Vários líderes This afternoon, I want to discuss how we have achieved this economic miracle. Esta tarde quero discutir como alcançamos esse milagre econômico, como nunca pretendemos elevar o padrão de vida dos nossos cidadãos a níveis nunca antes vistos e talvez como vocês também, nos lugares de onde vêm, podem melhorar muito fazendo o que estamos fazendo, porque certos lugares na Europa já não são mais reconhecíveis. Podemos discutir sobre isso, mas não há o que discutir. Amigos voltam de diferentes lugares e dizem, não reconheço mais. E isso não é de uma forma positiva, é de uma forma muito negativa. E eu amo a Europa e quero ver a Europa prosperar, mas ela não está caminhando na direção certa. Trump, que deveria se encontrar com diversos líderes em Davos, renovou os ataques ao presidente francês Emmanuel Macron, que usou óculos no discurso em Davos por um problema no olho, e ao primeiro-ministro canadense Mark Carney. Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. Então, quando liguei para Emmanuel Macron, eu o vi ontem com aqueles óculos de sol bonitos. O que diabos aconteceu? Mas eu o vi demonstrando uma certa firmeza. But I watched him sort of be tough. O Canadá recebe muitas vantagens gratuitas de nós, aliás. Eles também deveriam ser gratos, mas não são. Eu assisti ao primeiro-ministro ontem, ele não parecia muito grato, mas eles deveriam ser gratos a nós. O Canadá existe por causa dos Estados Unidos. Trump chegou a Davos com cerca de 2 horas de atraso depois que um problema elétrico obrigou o Air Force One a retornar a Washington e trocar de avião. Mas aí o discurso foi duro e colocou os aliados da OTAN na parede, viu? O republicano argumentou que os países precisam defender os próprios territórios e ainda fez uma piada, dizendo que tentou deixar o assunto de fora, mas que não conseguiu. Ele lembrou, gente, a Segunda Guerra para justificar que os americanos já tiveram que proteger a ilha antes. E, além da política externa, Trump também aproveitou o palco para falar de economia e segurança interna. Ele celebrou o que chamou de derrota da inflação e o fechamento das fronteiras, apesar de alguns dados mostrarem o contrário. E teve mais polêmica. Ele citou a operação militar que capturou Nicolás Maduro na Venezuela no início do mês. Segundo Trump, após a queda do chavista, os Estados Unidos já fecharam a compra de 50 milhões de barris de petróleo venezuelano, prometendo aí lucros recordes. A reação dos líderes europeus foi imediata e também preocupada. Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, disse que o mundo vive aí uma mudança sísmica e que a Europa precisa de autonomia. O presidente da França, Emmanuel Macron, também subiu o tom, falando ali em preferir o Estado de Direito à brutalidade. O medo agora é de uma guerra comercial, né? Já que Trump ameaçou também taxar produtos de 8 países que se opuseram aí às ideias dele sobre a Groenlândia. A União Europeia já discute algumas retaliações pesadas. Gente, não parou por aí não, viu? Ele ainda afirmou que é um ditador. Isso saiu da boca dele. A afirmação foi feita durante um discurso em uma recepção para executivos após a participação dele no Fórum Econômico Mundial de Davos. O presidente americano Donald Trump disse nesta quarta-feira em Davos que é um ditador. A afirmação foi feita ao discursar em uma recepção para executivos após sua participação no Fórum Econômico Mundial. Tivemos um bom discurso, recebemos ótimas críticas. Normalmente dizem, ele é uma pessoa horrível, tipo ditador. Eu sou um ditador, mas às vezes você precisa de um ditador. Ao entrar no segundo ano de seu governo, o republicano age cada vez mais como se não houvesse limites para seu poder, nem em seu próprio país, nem no exterior.
Trump abalou os alicerces da democracia americana no momento em que o país se prepara para celebrar seus 250 anos. Provocou turbulências globais com suas tarifas e desorganizou a ordem mundial. O ano de 2026 começou com um Trump sem freios. Atacou a Venezuela para deter e derrubar o presidente Nicolás Maduro, ameaçou a Groenlândia e enviou agentes de imigração para uma operação letal em Minnesota. Nesta quarta-feira, o presidente americano descartou pela primeira vez o uso da força para tomar a Groenlândia durante seu aguardado discurso em Davos, no qual exigiu negociações imediatas para comprar esse território autônomo da Dinamarca, um aliado da OTAN. O banco decretou hoje, o Banco Central, o fim da linha para o Nubank. A instituição digital que pertence ao grupo Master já estava respirando por aparelhos desde novembro do ano passado, quando entrou em um regime de administração especial. Mas agora a situação ficou insustentável e a liquidação foi inevitável. O estopim para essa decisão, gente, foi o bloqueio da Mastercard. A bandeira de cartões simplesmente parou de aceitar as transações vindas aí do Nubank, porque as dívidas com o sistema de pagamentos não estavam sendo quitadas. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele assinou o ato confirmando que a situação financeira do banco é irrecuperável, o que tira a instituição, portanto, de vez do sistema financeiro nacional. A esperança do mercado era que o Nubank pudesse ser vendido, para algum investidor, o que aliviaria aí todo o prejuízo. Mas esse plano ele não vingou. Vale lembrar que o Nubank foi arrastado pela crise do Banco Master, que era o controlador, que já tinha sido liquidado em novembro do ano passado. E com a decisão de hoje, os bens dos administradores também ficam, portanto, indisponíveis. E tem um lado policial dessa história também, que complica aí mais ainda todo o cenário. A Operação Compliance Zero da Polícia Federal, ela segue investigando um suposto esquema para inflar os números do Banco Master. O dono do grupo, que é o Daniel Vorcaro, ele chegou a ser preso na primeira fase da operação e agora está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. A suspeita é de criação de carteiras falsas de crédito. E agora a conta vai sobrar para quem? Para o Fundo Garantidor de Créditos, que a gente sempre fala aqui que é o FGC. Sem a venda do Nubank, o rombo, portanto, aumenta. O fundo já se prepara para pagar aí a maior indenização da história, que pode passar de 40 bilhões de reais, cobrindo prejuízos de quase 800 mil investidores que tinham títulos do grupo. E é importante entender que para quem tinha, por exemplo, cartão de crédito, agora eles deixam de funcionar para compras presenciais também online. Então, se você tinha um cartão de crédito, já não está mais funcionando. As compras que já foram realizadas antes, no entanto, elas continuam válidas, e precisam ser pagas. As faturas devem ser quitadas normalmente para evitar aquelas cobranças indevidas, cobranças também de juros ou negativação. E como o aplicativo do banco pode apresentar muita instabilidade, inclusive já tem gente com problema para acessar o aplicativo, os boletos aí das faturas e orientações de pagamento tendem a ser enviados para o e-mail ali da pessoa ou disponibilizados também pelo liquidante responsável. E já estão bloqueados, por exemplo, os procedimentos de Pix, transferências, TEDs também. O mesmo acontece, gente, com saques em caixas eletrônicos, viu? Movimentações também pelo aplicativo. Quem entra no site já se depara com essa imagem. Vou pedir para colocar na tela. Hoje eu acessei o site, portanto, do Nubank e olha só a mensagem que aparece lá. Aparece um comunicado do Banco Central falando, portanto, de tudo isso que está acontecendo, explicando ali. A gente tem essa imagem aí, a lâmina do Banco Central, para colocar, para a gente ver o que fala ali, Então, quando você entra, você não tem mais aqueles serviços normais que a gente acessa, e você tinha ali, por exemplo, o saldo, informações do extrato, limite de crédito. Agora a gente não tem mais isso, tem uma informação só, informação, documento, do Banco Central, portanto,
portanto, com todas essas informações. Aí está para você, né? Que é o ato do presidente com todos os números com a data de hoje, decretando, portanto, essa liquidação extrajudicial, né? E ele começa esse documento falando que o presidente do Banco Central, no uso das atribuições, ali cita artigo, capítulo e tudo mais, né, resolve, portanto, decretar, por extensão, a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos. Tem os dados ali, CNPJ, com sede em São Paulo. E aí está ali detalhado, né, que fica nomeada liquidante com amplos poderes de administração e liquidação também. E tá aí, segue ali, portanto, esse comunicado assinado, né, pelo presidente do BC, presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, portanto. Agora, o acesso ao aplicativo, gente, pode permanecer apenas para consultas de informações sem possibilidade de movimentação financeira, né? É importante ficar atento a golpe, viu? O FGC e o Banco Central, eles não solicitam nenhuma senha, nenhum código, nenhum pagamento antecipado, por exemplo, para liberar aí os recursos, porque agora é hora dos golpistas agirem, né? Todo esse processo, ele ocorre exclusivamente por meio desses canais oficiais, né? O aplicativo não traz muitos detalhes, mas ali você vai conseguir se comunicar e o Banco Central também vai ser uma fonte oficial e séria, né, de informação sobre este tema. Bom, e após determinar essa reorganização dos depoimentos de 8 investigados pela suposta fraude de 12,12 bilhões de reais do Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele avalizou as novas datas agora sugeridas pela Polícia Federal, né, que reorganizou os depoimentos em apenas 2 dias a pedido do próprio Toffoli, né? Apenas 3 dos 8 depoimentos vão ser presenciais, portanto, né, do ex-superintendente de operações financeiras do Banco Regional de Brasília, que é o BRB, que é o Robério Mangueira, do ex-ministro do Banco Master, Luiz Antônio Bull, e do ex-sócio de Vorcaro, Augusto Ferreira Lima. Os demais vão ser todos por videoconferência. E essa nova rodada, ela vai ser aberta com o ex-diretor de Finanças e também Controladoria do BRB, que é o Dário Osvaldo Garcia Júnior. E começa, portanto, na segunda-feira da próxima semana, às 8 horas da manhã. Cada dia surge aí, na verdade, Lulandim chamando você para essa conversa aqui, cada dia surge, né, um novo fato turbulento e a cada fato que surge vai piorando ainda mais essa crise que se arrasta há meses, né? Essas investigações sobre os fatos relacionados ao Banco Master, todo dia a gente traz notícias sobre isso aqui, todo dia a gente vê decisões no Supremo Tribunal Federal, também alguma movimentação na Polícia Federal que conduz a essas investigações, mas para completar esse cronograma de depoimentos que a gente começou a citar aqui, eu tenho uma lista maior deles. Na segunda-feira, além do ex-diretor de Finanças e Controladoria do BRB, Dário Osvaldo Garcia Júnior, que vai falar às 8 horas da manhã, vão ser ouvidos os ex-executivos da Tirreno Consultoria, André Felipe Seixas Maia, às 10 horas da manhã e Henrique Pereto, às 2 horas da tarde. A última oitiva do dia vai ser a do ex-superintendente executivo da Tesouraria do Banco Master, Alberto Félix de Oliveira, às 4 horas da tarde. E esses depoimentos continuam na terça-feira. O primeiro a depor nesse dia vai ser o ex-superintendente de operações financeiras do BRB, o Banco Regional aqui de Brasília, Robério Mangueira, às 8 horas da manhã, nesse primeiro horário da manhã da terça-feira. Em seguida, o ex-diretor do Banco Master, Luiz Antônio Bull, às 10 horas da manhã, e também os ex-sócios de Daniel Vorcaro, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, às 2 da tarde, e Augusto Ferreira Lima, às 4 horas da tarde. Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que foram ouvidos no último dia 30 de dezembro, pelo menos por enquanto, não vão voltar a depor, a ser ouvidos nessa investigação que é feita pela Polícia Federal com uma coordenação aí do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Tá certo, Lu, e a gente continua a falar sobre esse assunto por aqui. Nós vamos conversar agora com o advogado criminalista
o Paulo Crozara. Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, pela disponibilidade em estar conosco aqui, conversando com a nossa audiência, a audiência aqui de O Tempo News. E eu já começo te perguntando sobre essa decisão do Banco Central, né, de liquidar aí hoje o Nubank, né? Essa decisão, de fato, ela era inevitável? Boa noite para você. Boa noite, Síria. Boa noite a todos. É sempre uma felicidade participar aqui do jornal. E, bom, né, essa questão da liquidação de um banco pelo Bacen, né, o Banco Central, é uma questão estritamente técnica, e nós temos que confiar, né, na decisão, que se eles falam que a situação financeira era irreversível, é o que se tem, que a situação era irreversível, inclusive deixando de honrar compromissos com o Mastercard, que me parece que é um indício de que o Banco Central está certo. Agora, Paulo, quais são as consequências aí legais para os administradores e também administradores do banco, eu falo, diante dessas suspeitas de fraude e também dos bens bloqueados, hein? Aí nós temos duas perspectivas, né? Nós temos a perspectiva administrativa, né? O Banco Central é um órgão de administração pública que tem consequências muito sérias, né? Pela própria... Nesse próprio procedimento administrativo, a lei já prevê a responsabilização pessoal, né? O que isso quer dizer? Que os bens dos sócios, né, dos diretores do banco, eles são usados para saldar as dívidas do banco. Então se confunde ali a pessoa física com a pessoa jurídica, né? Exatamente por essa gestão temerária, você junta, né, você desconsidera a personalidade jurídica do banco e atinge o patrimônio aí das pessoas físicas, né? E agora, na questão criminal, nós temos, né, a lei de crimes contra o sistema financeiro, e que todo tipo de fraude, né, obviamente está lá, questões de fraudes contábeis, principalmente fraude contra credores, e também a gestão temerária e fraudulenta é, em si, um crime previsto na lei dos crimes financeiros, contra o sistema financeiro, que é isso que está no Supremo sendo investigado pela Polícia Federal.